Nós estamos dando uma pequena parada no nosso estudo do livro de Samuel, 1 Samuel, e no contexto de liderança, sobre líderes, baseado na liderança da época de Samuel e a liderança que Samuel teve dentro do seu contexto, porque estamos vivendo um momento importante para nós como cristãos. Estamos vivendo nesse mês, o mês de dezembro, a época em que nós comemoramos o Natal de Jesus, o nascimento de Jesus. E nós não podemos passar batido ou passar desapercebido dessa data tão importante e tão relevante para nós, e que cada vez mais que eu leio a palavra e medito sobre esse tempo na palavra de Deus, mais coisas eu vejo que eu tenho que observar, que eu tenho que aprender, nós temos muitas coisas folclóricas sobre o Natal, e às vezes aquilo que está mais acessível para nós, que é a televisão, as propagandas ou as lojas com os seus produtos, tal, são informações mais do folclore do Natal, daquilo que não é Natal, mas faz o Natal de muita gente, não representa o Natal, mas está presente no Natal de muita gente, Então o folclore, ele é criado em cada país, cada continente tem o seu folclore natalino, e cada um vivencia esse folclore, essas histórias, esses momentos, troca de presentes ou celebração, árvore de Natal ou não árvore de Natal, outras ideias, tem o São Nicolas, que é da Holanda, não é o Papai Noel, é um outro Papai Noel, aqui lá não vem de trenó, vai de barquinho, quer dizer, mas todo o país, todo o continente tem o seu folclore natalino. E o folclore tem mais a ver com tradição, com história, com pensamentos, com ideias oriundas do senso comum das pessoas. E isso não é totalmente errado, é uma ideia fantasiosa, é uma ideia deliciosa, às vezes, de nós vivermos um momento. Mas isso não pode substituir a seriedade, o verdadeiro significado que o Natal representa para cada um de nós, ou deveria representar para cada um de nós. Porque, por mais que os folclores sejam diferentes, todos nessa época de ano, em todos os países do mundo, você vê que há uma parada pelo feriado, há uma parada porque o mundo para, há uma parada porque os cristãos trazem à tona essa lembrança tão significativa para nós. Então, de alguma forma, isso mexe, e traz toda essa ideia, traz toda essa lembrança nossa. Então, eu não estou querendo desconsiderar os folclores, eu tinha pensado até, talvez no domingo que vem, vir vestido de Papai Noel, não sei se fica bem, Eu estava procurando alguns auxiliares, para que viessem junto comigo, Alguns já até foram embora com medo disso, Mas a ideia, talvez, assim, valorizar um pouco o nosso folclore. A CAF tem algumas apresentações artísticas, sobre o folclore natalino brasileiro, é muito lindo, as músicas e o que nós já presenciamos nos natais passados da CAF, é muito bacana ver essa parte artística. Mas ainda está em estudo, vamos ver como é que ficam os meus ajudantes natalinos, se vai dar certo, eles vão ter coragem de entrar comigo aqui, mas a ideia não é tirar o folclore ou a cultura, porque isso faz parte de nós, apesar que na realidade o nosso Papai Noel, ele foi criado pela Coca-Cola, as roupas vermelhas dele e toda essa figura desse homem que nós temos aqui no Brasil, foi introduzido no Brasil pela Coca-Cola. Mas isso não tem problema, porque a gente toma Coca-Cola, gosta de Coca-Cola, Mas, de novo, isso não pode nos tirar o verdadeiro, mais importante sentido que o Natal tem que ter para as nossas vidas. Relacionada com o texto que estamos estudando de 1 Samuel, onde, naquele contexto em que Samuel nasce, ele é apresentado ao templo, ali está a sua família, o seu pai, a sua mãe, o seu desenvolvimento, todas as coisas que caracterizam aquele milagre que nós já estudamos aqui nos domingos. Mas dentro daquele contexto que nós devemos voltar em breve, nós temos a família de Eli e seus filhos, que eram os sacerdotes daquela época, que cuidavam da religiosidade daquela época. E quando Samuel entra nesse contexto, entra na história
deles, entra na história de Eli e seus filhos, entra na história daquele período. Ele vem trazer luz, ele vem trazer caminho, ele vem trazer reflexão, ele vem trazer uma nova visão sobre todas as coisas que se relacionassem com Deus, ou da palavra de Deus, porque o povo estava longe, né? E mesmo o profeta e os seus filhos estavam distantes da realidade. Qual era o grande problema deles? Vocês vão ver essa relação que tem com o nosso Natal. O grande problema deles, de Eli e seus filhos, e principalmente dos filhos de Eli, era a desconsideração que eles tinham para as coisas do Senhor. Como eles tratavam as coisas do Senhor, no templo, nas ofertas, no serviço com o povo. Quer dizer, o grande problema é que leva a família de Eli a morrer, literalmente, né? Eles vêm a morrer, vem nascer por essa desconsideração, essa distância da realidade, da espiritualidade e da vontade de Deus. E aquela família, ela se perde, aquela família se desfoca do verdadeiro sentido de Deus e das coisas de Deus, apesar de viverem das coisas de Deus, estarem nas coisas de Deus, mas suas cabeças estavam mais na comilança, estava mais no tirar um proveito, estava mais em pensar em si mesmos, então se esquecendo e desconsiderando e prejudicando as outras pessoas com isso. E dentro daquele contexto que você analise assim, qual era o grande problema deles? O grande problema deles era a desconsideração das coisas de Deus. O grande problema deles, que levou a consequências seríssimas sobre aquilo que eles estavam vivenciando, foi porque realmente eles desconsideraram Deus, eles desconsideraram os valores de Deus, a honra a Deus, eles desconsideraram os valores de Deus nas suas vidas. E é interessante que aquela família não só se perde, mas aquela família vem toda a falecer. Quando a gente olha para aquela experiência e agora vendo para a nossa época e a nossa época natalina, a gente vê assim que hoje em dia não está muito diferente. Quando nós pensamos em Natal, quando nós pensamos em Jesus Cristo, quando nós pensamos nas coisas de Deus, né? E tem muitas pessoas que são entrevistadas agora, né? Você vê na televisão, o que é Natal para você? O que o Natal representa? Né? A pessoa vai para lá, vai para cá e não sabe realmente o que é Natal, ou o que representa o Natal. Alguns sabem o que aconteceu no Natal, né? O que o Natal vem a ser, mas muitos não têm ideia do significado do Natal. E aí convivem mais com o folclore do Natal do que propriamente com o Natal verdadeiro. Isso me preocupa porque nos leva a pensar que, como a família de Eli, muitas famílias hoje estão considerando o Natal assim. Quer dizer, desconsiderando Deus, desconsiderando as coisas de Deus, desconsiderando o reino de Deus, desconsiderando aquilo que realmente importa, aquilo que realmente tem valor. E eu me preocupo com isso porque é muito fácil nós vivermos só do folclore e esquecemos da verdadeira razão do Natal. Muitas pessoas não prestigiam a igreja no Natal. Muitas pessoas não prestigiam a ação da igreja no Natal. Muitas pessoas não prestigiam a Bíblia no Natal. Muitas pessoas desconsideram a história e o propósito cristão do Natal. E isso me leva a entender que essas pessoas podem estar vivendo como a família de Eli viveu. Às vezes comendo, aproveitando, se divertindo, usufruindo, mas não levando as coisas de Deus a sério, não trazendo as coisas de Deus a sério, e isso trazendo consequência para as suas vidas. Dentro dessa ideia, nós vamos estudar o que algumas pessoas na época de Jesus esperavam do Natal. O que as pessoas na época de Jesus tinham em mente sobre o Natal, qual era a expectativa em que levava aquelas pessoas ao verdadeiro Natal, o nascimento de Jesus Cristo. Então Natal é isso, né? Nós comemoramos o nascimento de Jesus, não só o nascimento de um menino bonitinho, fofinho, criança, que nasceu numa manjedoura tal, mas mais do que isso, o que aquele menino representava, o que aquele menino trazia, o que aquele menino vinha, né, em termos de propósito da sua vida. Então vamos conhecer algumas pessoas da época de Jesus
e entender a compreensão que elas tinham sobre o Natal. Abra sua Bíblia no livro de Mateus. Nós vamos ler algumas passagens só para nos dar a visão correta de algumas pessoas, não lógico de todos, mas de algumas pessoas sobre o Natal e pessoas da época de Jesus. Então, Mateus capítulo 2. Nós vamos ver alguns personagens da época de Jesus e que encaravam o Natal, ouviam o Natal de forma pessoal, independente e diferente uma das outras aqui. Tá bom? Então, Mateus capítulo 2, a partir do verso 1, onde nós começamos a história, né, do nascimento de Jesus. Então, se você for no versículo 18 a 24, vai contar a história do nascimento de Jesus, tá? Como Jesus nasceu, né? Como se deu. Mas a partir do capítulo 2, versículo 1, você vê como algumas pessoas viram o Natal, como algumas pessoas observaram o Natal na época de Jesus. Então, Mateus capítulo 2, a partir do verso 1, diz o seguinte: depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado, e com ele toda Jerusalém. Tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. E eles responderam: em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta: mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder que, como pastor, conduzirá a Israel, o meu povo. Então Herodes chamou os magos secretamente e informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Enviou-os a Belém e disse: vão, informe-se com exatidão sobre o menino. Logo que encontrarem, avise-me, para que eu também vá adorá-lo. E depois de ouvirem o rei, eles seguiram o seu caminho, e a estrela que tinha visto no Oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo, e ao encontrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Então abriram seus tesouros e lhe deram presentes: ouro, incenso e mirra. E tendo sido advertidos em sonho, não voltaram a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho. Hoje nós vamos conhecer somente algumas personagens da época de Jesus, de como eles viam o Natal e como eles enxergavam o Natal. Aqui temos então a história logo após o nascimento de Jesus, e nós encontramos esses magos que vieram do Oriente, e eles vieram com um objetivo, eles vieram com uma ideia, eles vieram seguindo uma estrela, uma direção em sua vida. Nós temos aqui, além dos magos, nós temos o rei Herodes, que também viu o Natal por um aspecto. Então nós temos os magos, nós temos o rei Herodes também, que olhou o Natal, o nascimento de Jesus, por um prisma e teve uma ação em relação a isso. Não somente magos, o rei Herodes, mas nós também temos aqui os chefes dos sacerdotes do povo e os mestres da lei. Chefe dos sacerdotes, quer dizer, ele chamou toda a liderança religiosa, chamou todos aqueles que realmente compunham, né, os líderes religiosos da época, e eles também tiveram a sua versão de Natal, ou a sua ideia de Natal.